Muito bem, 18 horas 40 minutos e tá todo mundo assim, professor Ronaldo, o que ele vai mostrar? Vamos então à introdução do cinema em Porto Alegre, parte 1. Pois é, sabe que o cinema em Porto Alegre foi uma coisa interessante, porque Porto Alegre chegou a ter, há 35 anos atrás, a maior densidade de salas de cinema de rua do Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Então Porto Alegre foi uma capital importante para o cinema. Poucas pessoas sabem desse detalhe. Eu sei disso. Mas Porto Alegre chegou a ter no Brasil a maior densidade de salas de cinema de rua. Claro, depois mudaram as coisas, as salas de rua, cinema de calçada, como se chama, ele foi desaparecendo, né? Mas Porto Alegre manteve essa... E até hoje tem uma densidade alta de salas de cinema em Porto Alegre. E está fazendo 105 anos agora, por essa época, que o primeiro cinema em Porto Alegre foi aberto. 105 anos. E estão fazendo 117 anos que a primeira sessão de cinema aconteceu. Então houve um hiato aí de 11 anos entre a primeira sessão de cinema, que não era um cinema, vamos dizer assim, organizado, e a instalação da primeira sala de cinema mesmo como cinema. Então houve esse hiato. Então em 1896 ocorreu a primeira sessão de cinema em Porto Alegre. E só em 1908 foi aberto o primeiro cinema como tal. Então eu vou fazer 2 programas sobre isso. Por quê? Porque existe uma densidade razoável de eventos nessa primeira parte, nesses primeiros 11 anos. Então eu vou fazer agora uma pequena demonstração de alguns filmes que foram passados nesses locais, mostrando os locais e os filmes que foram passados. Eu gostaria que soubessem que eu tenho alguns desses filmes. Né? Inclusive, eu até ia trazer uns rolinhos, porque uma empresa francesa, a Pathé, não sei se já ouviram falar, no início do século XX, comprou dos Lumière, comprou do Edison os direitos de reproduzir esses filmes de forma comercial. Era uma espécie de Paramount dos Estados Unidos. Mais ou menos França. Isso. Inclusive, a Pathé fabricava não só os filmes, mas também projetores e filmadoras. Foi uma grande empresa. E então, alguns desses filmes eu tenho, por isso eu consigo mostrá-los aqui. Ah, que legal, que legal. Então eu vou fazer fazer um pequeno vídeo, e na sexta-feira que vem eu vou falar então sobre os cinemas. Não todos, evidentemente, porque, né, mas aqueles que marcaram época, né, que foram os primeiros cinemas até a década de 20, 25 por aí, que foi mais ou menos os cinemas assim. Então vamos ver inicialmente como foi a introdução do cinema em Porto Alegre. Bom, Porto Alegre era uma cidade, né, quase uma cidade menina. Thomas Edison, né, e os irmãos Lumière recém tinham lançado os primeiros filmes em 1894 e já se anunciava a fotografia animada em Porto Alegre por tamanho natural, que aconteceria na Rua dos Andradas, número 319. Né? Então, esse senhor aí, Francisco de Paula Xavier, trouxe num projetor como aquele ali e teve cedida a drogaria Juvan. A drogaria Juvan ficava onde hoje é o Cinema Imperial, exatamente ali. Aquele pequeno prédio que está aparecendo, drogaria Juvan. E aí está a Aimable Juvan, que era o proprietário, à direita ali, era um francês radicado aqui, e cedeu a parte de trás da drogaria para que se projetassem filmes. Então foi projetado a dança, uma dança do Thomas Edison, que é esse filme que está aparecendo aí. Foi o primeiro filme projetado em Porto Alegre, e a chegada de um trem à cidade, dos irmãos Lumière. Também foi o segundo filme. Tem um terceiro filme, que seria O Bosque de Bolonha. Eu não tenho esse filme, então não vou inventar aqui. Sim, claro. A segunda apresentação ocorreu... Hein? Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. A segunda apresentação aconteceu ao lado de onde hoje é o prédio da Caldas Júnior, ali na... Né? E na própria Caldas Júnior ou na Rua dos Andradas? Na Rua dos Andradas, ao lado ali. Quem trouxe foi Jorge Renulon, com um projetor como esse que está aí, né? E os filmes que foram passados, desses filmes eu tenho um que é o Carroção, que é esse que eu estou mostrando aí. O Carroção foi um filme que foi feito pelo Edison, em 1895, e mostrava o quanto a importância dos carroções na vida econômica, na movimentação das cidades antigamente. Bom, depois disso, vários lugares serviram para apresentações de cinema. Por exemplo, a Praça de Touros, que ficava ali no alinhamento da Rua da República, na João Pessoa.
Então, no final das touradas, no anoitecer, se projetavam filmes. Por exemplo, esse filme aí é um deles, O Jardineiro. O menino tranca a mangueira do jardineiro, depois solta quando ele está olhando para a mangueira e o jardineiro se molha todo. Esse é um filme do Edson que passou ali. Também passou ali na coisa um filme sobre cultura física. Vejam, é alguém, né, um ator, esse é do Thomas Edison, foi passado ali em 1901, esse filme aí, esse que eu estou mostrando aí. Bom, outro lugar onde se projetou muitos filmes foi na Festa do Divino, que ocorria na frente da catedral. Então, quem fazia essas projeções eram os irmãos Ferrari, os fotógrafos, que compraram o equipamento e passaram filmes ali. O Teatro São Pedro serviu muito para sessões de cinema. Esse Jogando Cartas é um filme dos Lumière, que também foi passado ali. E um local de muito charme foi a exposição de 1901, né, onde se montou uma grande tela nos fundos da Faculdade de Engenharia. Ai, que lindo. E à noite, então, se projetavam filmes ali, né? E um dos filmes que fazia grande sucesso, que fez grande sucesso, foi O Beijo, Que é esse do aqui nós Thomas temos na Edison, tela. né? Ele tenta beijar e ela não quer por causa do bigode, aí ele tira os bigodes da frente, né? E provoca o beijo. Bom, Que beleza. nós depois tivemos nossas salas de cinema, mas isso vai ser para a segunda sessão. Ah, vai ser, que maravilha, professor. Como sempre, um trabalho curioso, maravilhoso. Ronaldo, curioso é que havia Praça de Touros em Porto Alegre. Sim. Né? E Influência espanhola. a nossa geração chegou a ver a prática de touradas no interior, principalmente em circos. Né? Sim, era comum em circos. Não é do nosso tempo a Praça de Touros. Não. Já havia desaparecido essa prática totalmente. Mas ainda conseguimos ver na nossa infância, em várias cidades do interior, Magda, a apresentação de touradas, não é? Ou eventualmente como uma coisa regular da cidade, ou na passagem de algum circo, espetáculo circense. Né? Quer dizer que a prática da tourada... E é interessante a prática da tourada da nossa em Porto Alegre. tradição, é da nossa cultura, da nossa história. Mas é interessante que o porque ambientalismo aqui não veio se matava acabar. o touro. Não, por tradição portuguesa. Por tradição portuguesa, exatamente. Aqui não se matava o touro. Aqui o touro era preservado. Sim. Né? E outra coisa que chama a atenção nessa coisa do cinema é que o cinema não tinha densidade. Hoje a gente olha o cinema e diz, bom, o cinema ele preenche um espetáculo. Mas os filmes eram de 1 minuto e meio, 2 minutos. Né? Então o que acontecia? O cinema era um complemento de um outro espetáculo. Por isso é que ele acontecia no Teatro São Pedro,